vocês? Que bom, né? Graças a Deus. Então, vai começar agora mais uma aula de história. Lembrando que continue fazendo as atividades. Espero que vocês estejam gostando das aulas de história. Como eu já falei anteriormente, não significa que este modo de aula vai substituir as aulas presenciais. São duas questões totalmente diferentes. Até o momento, nós já trabalhamos aqui o capítulo 3, que foram os povos mesopotâmicos. Depois trabalhamos os povos fenícios, hebreus, e hoje a gente vai encerrar o capítulo 3 com os povos persas. Tá bom? Alguma dúvida? Qualquer dúvida é só colocar aqui abaixo no comentário. Hoje a aula, além de trabalhar sobre de como os persas estavam estruturados, de como os persas utilizavam a questão da linguagem, da escrita e outros meios de comunicação, a gente vai perceber também a religião, diferentemente dos hebreus ou dos mesopotâmicos, os persas tinham uma forma de se organizar, uma forma de pensar ou uma forma de crer, né, a questão de divindade, diferentemente dos outros povos. Então é importante, muito importante a aula de hoje. Esse é o nosso objetivo. Então vocês vão correr lá, vai pegar o livro de história, vai colocar na página 80. Se vocês pararem para observar, o próprio livro didático ele é sucinto, bem didático e bem objetivo. Dá a entender que os povos persas é somente isso. Não, pessoal. É importante também problematizar o livro didático. Os povos persas, hoje, no campo da história, foi um dos maiores impérios e que, de certo modo, deixaram contribuição relevante para a nossa cultura. Vocês vão perceber isso no decorrer da aula de hoje. Ok? Comente aqui abaixo, dê like, compartilhem em suas redes sociais, que é muito importante, e façam as atividades. Não adianta assistir o vídeo, aquela mesma oração. Não adianta assistir o vídeo sem fazer a atividade, porque é por meio da atividade que a gente vai avaliar vocês, alunos. Tá bom, pessoal? Então, corre lá, pega o material, explore um local de sua casa que você não assistiu a aula, no seu quarto, na sala de estar, na cozinha, na garagem, no quintal, aonde vocês quiserem, desde que seja em casa para não sair, né? Outra coisa que eu já ia esquecendo, essa videoaula, no final, irei lançar um desafio para vocês. Como um desafio? Vocês sabem que semana que vem, no dia 22 de agosto, é comemorado o folclore brasileiro, não é isso? Que pertence à nossa identidade, à questão das lendas e dos mitos. Então, no final dessa aula, depois de eu apresentar para vocês sobre os povos persas, irei explicar e relatar o que eu quero. E o melhor desafio e a melhor produção, eu vou estar dando uma premiação. Não vou falar ainda o que é, para deixar vocês na expectativa. Então, mas antes de tudo, vamos lá assistir a aula de hoje. Vou compartilhar aqui com vocês, pessoal, o nosso slide, beleza? O nosso slide, para ficar bem mais ilustrativo e que vocês vão conseguir acompanhar tranquilamente. Bem fácil, né? Aqui apresentando. Então, vamos lá. Qual é o tema da aula de hoje? Isso mesmo, os povos persas, cultura, religião e linguagem. Qual é o capítulo 3, página 80 a 83. Ok, pessoal? Vamos lá. Cultura, religião e linguagem. Sou o professor Marcos, aqui é meu e-mail para que vocês possam estar enviando dúvidas, questionamentos, perguntas, estou à disposição de todos. Isso todo mundo já sabe, né? Vamos lá. Primeiro, onde estavam localizados os povos persas? É importante que vocês entendam isso. Estavam localizados ao leste da Mesopotâmia, nas terras elevadas do Planalto iraniano. Viviam medos e persas, povos de origem indo-europeia, que desenvolveram uma intensa atividade pastoril devido à inexistência de grandes rios como Tigres e Eufrates. O que é que esse trecho aqui, professor, vem evidenciar, vem mostrar para a gente? Primeiro, ele estava localizado, os povos persas, o Império Persa, estava localizado na região leste da Mesopotâmia, onde hoje é o Irã. Exemplo. E esses povos, ele está subdividido em dois. Os medos,
Não é medo de sentimento não, tá, pessoal? É o nome dos povos. Existiam os povos do Medos e os povos persas. A junção desses dois povos formaram um império, denominado de Persas, Império Persas. Alguma dúvida? E dentre as diversas atividades que eles desenvolveram, a principal é justamente o pastorio. O que é, professor, o pastorio? A criação de cabras, de ovelhas, de cabrito, de bode. Professor, se eles estavam localizados na região Mesopotâmia, que era marcada pela fertilidade, porque eles não desenvolveram agricultura? Pessoal, eles estavam localizados ao leste da Mesopotâmia. Eles tinham uma certa distância do rio Tigres e o rio Eufrates. Então, a atividade pastoril foi a que melhor se adequou àquela determinada localidade, àquela determinada região. Pela falta de água, pela falta do rio Tigres e Eufrates, eles desenvolveram o pastoril. Beleza? Alguma dúvida até aí? Ótimo, sensacional, pessoal. Algumas características básicas aqui sobre os povos persas. Os persas formaram o maior império do Oriente Antigo, unificando vários povos do Crescente Fértil. Pessoal, o Crescente Fértil é o quê? A região da Mesopotâmia. Eles estavam localizados a essa região e foram importantes porque eles formaram uma identidade a partir do encontro de diversos povos. Suas fronteiras se estendiam do mar Mediterrâneo até o Oceano Índico. Professor, você acabou neste instante de dizer que próximo da região deles não tinha rio. Sim, pessoal, eu disse que não tinha rio, mas tinha o mar. A água do mar serve para a agricultura? É a mesma coisa que a água doce? Então, tem essa diferença aí. Para determinadas plantações, por exemplo, a água salgada não funciona muito bem. Mas para a água doce é outra coisa. E aí uma coisa é você fazer um sistema de irrigação, como os mesopotâmicos fizeram, para a agricultura. Eles fizeram esse sistema de irrigação porque saíram do rio. Eles tinham controle sobre o rio. Tem como você ter controle sobre o mar? Então, eles estavam localizados, os povos persas, diferentemente dos mesopotâmicos, estavam localizados do mar Mediterrâneo até o Oceano Pacífico, naquele trecho aqui, justamente aqui, pessoal, ó. Tá vendo? Aqui é o mar Mediterrâneo e o Oceano Pacífico. Então, o que é que ocorre? Eles estavam localizados aí, no meio dos mares. Mas a atividade que mais se desenvolveu, que mais cresceu ali, foi a pastoril. Alguma dúvida? Posso seguir? Muito bem, vai anotando aí, tá bom? E habitavam o planalto do Irã, hoje é o situado do Irã. Professor, e existiu os povos persas, e hoje é o quê? No Irã. O Irã se tornou, aliás, os persas se tornaram a região do Irã. E Irã é rico em quê? Em minério. É rico em quê? Mas em que é rico? Falei aí. E isso, muito bem. Além de minério, é rico em ferro. Se a gente parar para observar o que teve recentemente agora no Irã, que envolveu os Estados Unidos, lembra? Da produção de petróleo e tudo mais, aquele conflito. Então, é uma região rica se tratando dessa questão. A religião. O que é que eu quero deixar aqui claro para vocês, pessoal? Que a religião é o seguinte, religião persa. Existia o profeta Zaratustra. Profeta Zaratustra. Existia no mundo duas forças que se opõem, o bem e o mal. Isso é fato. O que significa? Eles eram monoteístas? Não. Eles eram politeístas? Não. Eles eram dualistas. Então, uma das atividades lá é justamente isso. Qual é a religião? Era baseada em quê? Em dualismo, em dualista. O que significa? Significa que eles acreditavam na existência de um bem e de um mal. Pronto. E esse bem e mal, tá? Esse bem e mal era representado bem por Nadza e o mal por Arimá. Assim. Nem era nem monoteísta, nem politeísta. Ele tinha a sua própria identidade. E o nome dessa sua identidade religiosa eram justamente o Zaratustra. Ou, melhor dizendo, o zoroatrismo. Zoroatrismo é a religião que está ligado ao dualismo da religião persa. Zoroatrismo, na página 81,
Tá lá no quadradinho azul, ó, Zoroastrismo, baseado em uma crença que se aproxima do monoteísmo, mas não é monoteísta, é dualista. Mas, por pelo fato deles acreditar entre o bem e o mal, entre o céu e o inferno, vai influenciar para a criação do monoteísmo, para a característica do monoteísmo. Dentro desses quatro povos que a gente já trabalhou e está trabalhando agora, que foram o mesopotâmico, os fenícios, os hebreus e os persas. Quem eram monoteístas desses quatro? Quem eram monoteístas? Pessoal, lembrando, quem era monoteísta era somente os hebreus. Lembra lá da passagem do mar de Moisés? Os demais eram o quê? Politeístas, acreditavam em diversos deuses, tá bom? Vamos lá para a próxima questão. O imperador era identificado como o Deus do bem. Olha, então significa que, se ele é identificado como Deus do bem, toda a população, todos os povos persas deviam o quê? Ao imperador obediência. Olha, desobedecer ao rei era como desobedecer a uma divindade. Imagine aí se todos nós vamos pensar desse seguinte modo, né? Vamos pensar se a gente devesse obediência, por exemplo, a um imperador. E a partir do momento que a gente desobedecesse a esse imperador, homem, ser humano, constituído de carne e sangue aqui na Terra, a gente poderia ser punido. Olha, né? Deve, um negócio meio, sei lá. Mas, enfim, é uma cultura que a gente deve respeitar. A massa claro que existe o choque cultural. Existe esse choque cultural, isso é fato. Mas não deixa de ser uma cultura. E a cultura é sempre assim. Quando você desconhece algo, que você passa a conhecer, você toma um choque. Porque é algo diferente de você. E o imperador possuía os poderes políticos e judiciários. Então, além de ele ter total obediência da população dos persas, ele ainda cuidava das questões jurídicas e políticas. Olha que interessante, né? E aí vocês podem perguntar, professor, ele tinha tempo para organizar tudo isso? Claro, pessoal, que para cada questão dessa daí, para a questão política, para a questão judiciária, questão social, e também para o próprio ser imperador, existia um conjunto de pessoas que acabavam ali ajudando, estruturando esses setores, ok? Vamos aqui. A economia e sociedade. A economia baseava-se na agropecuária. Pessoal, perceba, é agropecuária, não é agricultura. A agropecuária está ligado ao pastorio, que é a criação de animais, tá bom? De boi, de suíno, com irrigação pela água das montanhas, na criação de gado e na exploração de minérios. Veja, ó, pessoal, exploração de minérios. O Irã hoje é referência na exploração de minério. Vocês sabem muito bem que o Irã é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Foi justamente esse conflito, essa presença de petróleo, de minério naquela região que ocasionou a briga dos Estados Unidos recentemente, que quase declarava a Terceira Guerra Mundial. Aí o Brasil o quê? Estava daquele jeito. Ou o Brasil se posicionava, ou o Brasil não se posicionava, ou senão ia comer pau de tudo que é lado. Enfim, a moeda era o dárico. Pessoal, o que é dárico? Dárico era o nome de um dos reis que governou os povos persas durante um tempo. Então, neste período, ele criou a moeda dárico. O nome dele era Dário. Aí, o nome da moeda é dárico, derivado da palavra dário. Ok? Cunhada em ouro, que estimulou o comércio e, consequentemente, o artesanato. Artesanato, novamente, fazendo presença aí nos povos do Oriente Médio. Vejamos aqui, pessoal, um exemplo da moeda dárico aqui, ó. Olha, interessante, né? Muito bem estruturado. Aqui a figura de o quê? De um rei. Se a gente pegar hoje, pessoal, uma moeda, por exemplo, e a gente for analisar, você vai lá no seu cofrezinho, debaixo de sua cama, na sua gaveta, pega uma moeda. Você vai ver o quê? Primeiro, uma cara. Aquela cara representa necessariamente a uma pessoa específica, a um governador, a um presidente? É uma cara, mas aqui, diferentemente da nossa moeda hoje, aqui representa um imperador. O imperador da época. Perceba aqui a coroa e tudo mais. Aí vocês outro ponto que a gente deve pensar. Os outros povos, a grande maioria se configurava, se relacionava através do sistema de trocas, o escambo.
O que é o escambo? O sistema de troca. Você dava farinha e eu dava feijão. Eu dava o arroz e você dava carne. Isso aí é o escambo. O comércio e o escambo. Entendeu? Que era o sistema de trocas. Mas aqui nos povos persas já vai ser diferente. Já vai existir a venda do produto. Não, você vai comprar o arroz? Você vai comprar o cuscuz nordestino? Então, toma aqui a moeda. Eu compro e eu te dou a moeda. Então, já existia a presença de uma moeda. Aí, a partir daqui que vai se organizar a venda, o comércio. Não significa que o dinheiro sempre existiu, não, pessoal. Pelo contrário. O dinheiro só existiu depois de muito tempo, tá? Porque perceberam a necessidade de se controlar. Já imaginou se todo o planeta Terra hoje se organizasse através do escambo, através do sistema de trocas? Seria uma desorganização. Ao mesmo tempo, você teria um ponto positivo, né? Porque a questão de troca e tudo mais, mas mesmo assim iria gerar uma desorganização. Porque aí você troca e vai trocar e aí daqui a pouco vai acabar se perdendo as relações. E aí também outro elemento. Eu vou trocar, por exemplo, eu vou trocar 1 quilo de arroz pelo 2 quilos de carne. Sim, mas se meu vizinho não tiver carne, aí eu vou ter que ir em outro vizinho. E aquele vai ficar sem? Entenderam? Então é importante, traz pontos positivos, mas ao mesmo tempo traz pontos negativos. E aqui, pessoal, um elemento muito engraçado que eu gosto demais daqui dos povos persas é justamente o seguinte, o meio de comunicação. Hoje você pega o quê? Pega o telefone, vai ligar para o seu pai, sua mãe na zona rural e fala, oi mamãe, oi papai, e aí, tudo bem? Vai trazer o que de hoje aí da roça? Vai trazer um milhinho? Vai trazer um feijãozinho? Não é isso? Olha, estou com saudade daquele cuscuz. Hoje existe um meio de comunicação chamado celular, não é isso? Mas naquele tempo não existia tecnologia assim suficiente. Como é que eles faziam? Através de cavalos. Professor, cavalos e não jegue. Cavalo corre mais do que jegue, vocês sabem disso muito bem. Então, uma das respostas aqui da atividade, já estou dizendo, olha, qual era o principal meio de comunicação entre os povos persas? Já como eles extenso, justamente o correio. E esse correio era feito de quê? A cavalo. Hoje existe carro, existe carro, moto, o próprio correio ensina a cidade que vai se processo de entrega de cartas. Mas como é que funciona? O sistema de correios era super organizado, ligados por cavaleiros em muitos pontos com rápida entrega de um para o outro. Isso porque foram construídas estradas muito eficientes na época de Dário, o imperador. Uma dúvida? Como assim, professor? Significa que vamos pegar da capital de Aracaju. Vamos pegar capital de Aracaju, sentido Itabaianinha. Então, repara, vai ter um grupo de homem em Aracaju, vai ter um grupo de homem em Estância, vai ter um grupo de homem em Umbaúba e Itabaianinha que vai receber a mensagem de Aracaju. Como é que isso ocorre? Significa que apenas um cavaleiro vai sair de Aracaju diretamente para Itabaianinha? Não. Significa que vem um cavaleiro trazendo a carta, né? Vamos preparar aqui a carta, né? Aqui a carta, trazendo uma carta de Aracaju para em Estância. Chega na Estância, ele passa essa carta para um outro cavaleiro renovado, um outro cavaleiro, que o cavalo ali já está descansado, bem alimentado, o cavaleiro não está exausto, e aí esse cavaleiro vai levar essa carta até Umbaúba. Umbaúba chega lá, passa para um outro cavaleiro, e esse cavaleiro vai fazer a entrega em nossa cidade querida e amada Itabaianinha. Entenderam, pessoal? Então vamos lá. O correio do rei persa era muito rápido por causa de sua organização. O cavalo do correio corria um trecho até passar o embrulho, a mensagem, para um mensageiro montado num cavalo novo, pronto para disparar. Esse mensageiro, por sua vez, corria até um ponto de encontro com outros mensageiros. E assim acontecia por centenas de quilômetros até a encomenda chegar ao rei. Era como se fosse um cavalo único que nunca se cansava. Então, os cavalos dessa época eram extremamente
eficiente, como os de hoje também é. Mas só que os cavalos de hoje, este tipo de meio de comunicação, aos poucos, foram substituídos pela industrialização, pela mecanização, né? E aí entra a questão do celular, para substituir uma mensagem, até mesmo o próprio e-mail. Quase todo mundo tem um e-mail, mas poucas pessoas enviam, só para mais questões de trabalho e relações acadêmicas, alguma coisa de escola que envia e-mail. Mas, normalmente, por exemplo, é pelo celular, utilizando o WhatsApp, Facebook ou um outro meio específico, tá bom, galera? E aí, vocês estão gostando? Gostaram dos povos persas? Né? Bem legal, curiosidades, estão bem estruturado, características dualista. Olha, a sociedade estava estruturada, o rei acima de todos, e todos deviam obediência ao rei. E aqui a gente encerra nossa querida aula de história. Estou com a imensa saudade de vocês, mas antes de eu dar um abraço, mandar um abraço para vocês, eu vou dizer a mensagem. O tamanho do seu esforço determinará a qualidade de sua recompensa. Isso é verdade, viu, pessoal? Muito verdade. E agora eu vou mandar um abraço, ok? Vamos dar um abraço, pegar aqui a lista, para os alunos que comentaram os vídeos até ontem, né? Até ontem, no caso, há um tempo atrás, né? Que esse vídeo foi gravado. Mas vamos lá. Aluno do sexto ano A, Escola José Faíres. Nós temos Erika Daphne, Luísa Leandro e Nicole Freitas. Um abraço e que vocês continuem participando e realizando as atividades. Da Escola Jaime, Jaime da Silveira, nós temos Isabelle Nascimento, Ana Laura, Ana Janiele, Jasmin Cruz e Ana Letícia. A Escola Jaime, meu respeito e admiração, amo vocês. Da Escola Oséias, que está constantemente participando das aulas, fazendo as atividades. Muito bem. Mando um abraço para Sávio Santos, Isabela Tafne, Marcelo Henrique e Carla Maísa. Carla Maísa, que sempre manda e-mail para mim. Tá bom, Carla? Eu acompanho. Ah, temos aqui também o José Pablo Nascimento, Escola José Pablo Nascimento, continue fazendo as atividades. Temos somente Alícia dos Santos. Abraço, Alícia. E a Escola Professora Cecília. Temos Inayara Santos, tá bom? E da Francisco Moreira, temos Eduardo de Jesus. Agora, Andrei Lucas, ficou faltando você dizer de qual escola você é. Ok. E o que é que eu vou deixar aqui para vocês hoje, pessoal? Justamente um abraço bem apertado aos profissionais da educação, aos profissionais que compõem a Escola Municipal José Pablo Nascimento Costa, que está localizado no povoado Jardim. Para vocês, meu muito obrigado. Façam a atividade que está logo aqui abaixo. Os seus professores estão acompanhando, tá bom? Ah, outra questão. Lembra que eu falei para vocês do desafio? Vou lançar aqui agora para vocês. O desafio é o seguinte: semana que vem vai ser comemorado o quê? O folclore, não é isso? E o que é que vai ocorrer? Eu vou selecionar o melhor cordel sobre o folclore brasileiro. Eu vou selecionar o melhor cordel sobre o folclore brasileiro. Esse cordel tem que ter no máximo 3 minutos. Vocês vão enviar para mim a parte escrita? Não, eu quero que vocês falem. Então, vocês vão gravar um vídeo de, no máximo, 3 minutos, falando um cordel. É um cordel da internet? Não, é um cordel que você criou, ok? Então, você vai fazer um cordel sobre o folclore brasileiro. O melhor cordel estarei apresentando aqui semana que vem e, ao mesmo tempo, irei dar uma premiação para o melhor cordel. Professor, eu vou gravar. Pode passar 3 minutos? Não, porque esse vídeo vocês vão enviar ou via e-mail, aquele e-mail que eu coloquei lá no início aqui, via e-mail, ou se não, vocês vão enviar para o meu WhatsApp. Professor, mas eu não tenho seu WhatsApp. Você pede para o seu professor de história e aí você envia para ele e ele passa para mim, tá bom, pessoal? Até semana que vem, ou seja, se o vídeo vai ser publicado na quarta, então até quarta-feira que vem, eu já tenho que ter esse cordel em mãos para fazer a gravação, tudo mais. Beleza? E a premiação. Então, vocês vão fazer um cordel
sobre o folclore brasileiro. Do mais é só, o desafio está lançado e boa sorte para todos. Valeu, galera. Estou encerrando a aula de hoje por aqui. Valeu, viu? Fiquem em paz.